O sol se põe no horizonte. A floresta amazônica se transforma. A luz do dia se esvai. As sombras se alongam. O ar fica pesado, denso de umidade e com o cheiro de folhas em decomposição. Esta é a hora em que a floresta sussurra. É quando as criaturas da noite se agitam. Nas profundezas do coração deste labirinto esmeralda, o perigo se esconde. Os índios Tupari, antigos habitantes desta terra, conhecem os segredos ocultos sob a copa das árvores. Eles sussurram histórias de uma criatura nascida das trevas. Uma criatura com olhos que brilham como brasas e presas que pingam veneno. Esta criatura é a Unyaina. A Unyaina não é um predador comum. É um monstro, fruto de mitos e pesadelos. Seu corpo, dizem, é uma tapeçaria grotesca de pelos e escamas, distorcida em uma zombaria da natureza. Seus olhos, pontos gêmeos de inteligência malévola, perfuram a escuridão em busca de presas. Mas são as presas que realmente inspiram terror. Longas e curvas como as de um javali selvagem, dizem que são imbuídas de um veneno potente, capaz de paralisar uma vítima com um único toque. As origens de Unyaina são envoltas em mistério e sussurradas em voz baixa ao redor de fogueiras crepitantes. Alguns dizem que já foi um pajé, corrompido por magia negra e transformado em uma forma monstruosa. Outros acreditam que seja um demônio, uma criatura de pura maldade invocada das profundezas do mundo espiritual. Seja qual for sua verdadeira natureza, a Unyaina assombra os pesadelos dos índios Tupari há gerações. Histórias de suas caçadas horríveis são passadas de pai para filho, servindo como um aviso e uma história de ninar arrepiante. Disse que ele ronda as partes mais profundas da floresta tropical, atraído pelo cheiro do medo, seus ouvidos atentos ao som do riso das crianças, pois a Unyaina, dizem as lendas, tem um gosto especial pelos inocentes. São os filhos da tribo os que correm mais risco, sua curiosidade e natureza brincalhona os levando para longe, cada vez mais fundo no domínio do monstro. O ar estava parado e pesado quando o jovem Kai, um menino de não mais que 7 anos, se afastou da segurança da clareira da aldeia. Sua mãe, ocupada com as tarefas do dia, o avisou para não se aventurar muito longe. Mas Kai, com a cabeça cheia de sonhos de aventura, não lhe deu ouvidos. Ele disparou entre as árvores imponentes, seu riso ecoando pela vegetação rasteira, alheio ao perigo que espreitava por perto. A floresta, geralmente repleta de cantos de pássaros e insetos tagarelas, agora parecia estranhamente silenciosa. O silêncio quebrado apenas pelo farfalhar das folhas sob os pés de Kai. Ele nunca tinha se aventurado tão longe na selva antes, e uma sensação de desconforto começou a tomar conta de seu coração. Ele se virou para voltar, mas o caminho que ele estava seguindo havia desaparecido, engolido pela densa vegetação rasteira. O pânico tomou conta de Kai. Ele chamou por sua mãe, mas sua voz foi engolida pelo silêncio opressor da floresta. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele tropeçava na vegetação rasteira, suas mãozinhas se estendendo para agarrar a folhagem desconhecida. Foi quando ele ouviu um rugido baixo, profundo e gutural, que parecia vibrar no próprio ar. O medo, frio e paralisante, tomou conta do coração de Kai. Ele tinha ouvido histórias de Unyaina, sussurradas pelos anciãos ao redor da luz bruxuleante da fogueira. Histórias que lhe davam arrepios na espinha e o faziam esconder a cabeça sob o cobertor de pele de animal. Ele sabia
com uma certeza que o gelava até os ossos, que não estava sozinho. De volta à aldeia, enquanto os últimos raios de sol desapareciam do céu, a mãe de Kai sentiu uma crescente sensação de pavor. Seu filho estava fora por muito tempo. Ela chamou o nome dele, sua voz cheia do medo de uma mãe, mas apenas o silêncio respondeu. O pânico tomou conta dos moradores quando eles perceberam que um dos seus havia desaparecido. Tochas foram acesas, suas chamas bruxuleantes lançando sombras dançantes que pouco faziam para dissipar a escuridão crescente. A equipe de busca se movia como fantasmas entre as árvores, seus chamados pelo nome de Kai, engolidos pela selva opressora. Eles conheciam os perigos da floresta, sabiam que a escuridão trazia consigo um terror que espreitava nas sombras. E à medida que se aventuravam mais fundo no coração da floresta tropical, seus corações se enchiam de uma premonição arrepiante. A lenda de Auniaina vive no coração da floresta amazônica. É uma história sussurrada ao redor de fogueiras, um conto que serve tanto como um aviso, quanto como um lembrete do poder do desconhecido. Os moradores nunca encontraram nenhum vestígio do jovem Kai, mas sua história continua a ser contada. Um conto de advertência para manter as crianças por perto e respeitar os limites ancestrais da floresta tropical. A floresta tropical, apesar de toda a sua beleza, é um lugar de maravilhas e perigos. É um reino onde a magia antiga ainda reina, onde a linha entre mito e realidade se confunde e onde criaturas como a Auniaina vagam livres. A história de Auniaina é mais do que apenas uma história assustadora. É um aviso passado de geração em geração, um lembrete de que a natureza é uma força poderosa para não ser menosprezada. É um lembrete para respeitar os costumes antigos, para dar ouvidos aos avisos da experiência e para nunca subestimar o poder da crença. Para os índios Tupari, a Auniaina é um símbolo da natureza selvagem e indomável da própria floresta tropical. É um lembrete de que existem alguns lugares onde os humanos não devem pisar, onde as leis da natureza reinam supremas. A floresta amazônica, um ecossistema vasto e antigo, exige respeito. Suas profundezas guardam segredos ainda a serem descobertos, maravilhas ainda a serem compreendidas. Mas dentro de seu abraço esmeralda também residem perigos, reais e imaginários. Os índios Tupari entendem esse delicado equilíbrio, suas vidas entrelaçadas com os ritmos da floresta tropical. Suas lendas, como a história de Auniaina, servem como um guia, um roteiro para navegar pelo terreno traiçoeiro da crença e da superstição. Elas nos lembram que somos meros visitantes neste reino ancestral e que o respeito, não a dominação, é a chave para a sobrevivência. A Auniaina, o monstro com presas de javali, pode ser uma criatura de mito e lenda, mas sua história continua a ressoar com uma mensagem poderosa. É uma mensagem de cautela, de respeito pelo mundo natural e da importância de ouvir a sabedoria daqueles que vieram antes de nós. É uma mensagem que transcende culturas e gerações, lembrando-nos de que, mesmo no século XXI, ainda existem mistérios que se escondem nas sombras, e que alguns segredos são melhor deixados intactos. A floresta tropical, com toda a sua beleza e seu terror, continuará a cativar nossa imaginação, um testemunho do poder duradouro da natureza e das histórias que contamos para dar sentido ao mundo ao nosso redor. E a lenda de Auniaina viverá, um lembrete arrepiante do coração selvagem que bate dentro de todos nós.